Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Deus não está presente, a prosperidade se transforma em pobreza espiritual. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós construímos os nossos sonhos e nós não conhecemos a palavra de Deus, nós caímos nas armadilhas que o diabo coloca dentro da nossa cabeça, acreditando que a prosperidade é a garantia de uma vida feliz, como se nós pudéssemos simplesmente vencer o jogo da vida sem precisar de Deus. Basta eu ter recursos para poder viajar, para poder comprar o que eu quiser, que isso iria me garantir diversas coisas, um plano de saúde, uma família feliz, pessoas, fama. Mas será que isso tudo é o suficiente? Será que alguma dessas coisas pode satisfazer o nosso coração? E enquanto a gente não consegue aquilo que a gente acredita, a gente nunca vai descobrir que aquilo era uma ilusão. Se fosse assim, a gente não teria artistas, pessoas famosas, pessoas influentes, com vícios de drogas, com problemas pessoais, se sentindo tristes, precisando de terapia, de remédio, de tratamento. Quantos artistas nós não vimos que acabaram com as suas vidas tendo overdose? Será que ter simplesmente é o suficiente? Será que isso poderia mudar o meu coração? Por que será que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Será que o problema é a riqueza? Ou será que o problema é a riqueza sem Deus? Será que se eu conseguir a riqueza sem Deus, eu vou sentir satisfeito? Ou será que isso vai ter outros sintomas na minha vida, como a ganância? Porque se eu tenho mais do que eu preciso, mas eu não tenho Deus para me sentir satisfeito, eu vou achar que eu preciso ter mais. É como se fosse uma competição de quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem é o melhor nisso, o melhor naquilo. Como se o sucesso dessa vida fosse o sucesso de Deus. Isso não está ligado. Então nós começamos a ver pessoas talvez prósperas, ricas, mas espiritualmente pobres. Se a gente vai lendo a palavra de Deus e procurando as pessoas mais ricas, a gente vai encontrar Salomão. Salomão, ele teve tudo que qualquer pessoa poderia ter. E tinha algo que ninguém tinha: sabedoria. Porque a sabedoria somente Deus pode nos dar. Sem sabedoria, o homem pode ter uma família, mas ele nunca vai se sentir satisfeito porque ele não se sente parte daquela família. Sem sabedoria, uma pessoa ela pode ter diversos recursos, mas tudo aquilo que ela ganhar, ela vai gastar, tentando tirar um sentimento de dentro de si. Se a gente vai lá em Eclesiastes 5, versículo 10, 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isto também é ilusão. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Então, de quem essas palavras? De Salomão. E Salomão, na sua velhice, ele conseguiu jogar a salvação dele no lixo, porque ao invés de ouvir o que Deus colocava dentro do coração,
por já ter conseguido diversas coisas, por ter feito o templo de Deus, ele sentiu que ele já não precisava mais obedecer a Deus e começou a pensar sobre a própria vida e buscar mulheres para tentar criar um sentimento de satisfação que só existia na companhia de Deus. Então, quando nós alimentamos a loucura que existe dentro de nós, acreditando que a felicidade, a prosperidade, aqueles sentimentos bons, eles estão longe de Deus, nós caímos na mesma armadilha que Salomão caiu. E eu tenho a plena certeza que ele descobriu isso na prática. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. E com certeza ele não encontrou satisfação, porque a gente olha a forma exagerada que ele fez todas as coisas. Quando ele começa a descrever em Eclesiastes tudo aquilo que ele fez, tudo é muito exagerado. E tudo que é exagerado não tem controle, não tem domínio próprio. Então ele deve ter acreditado por muito tempo que ter muito recurso seria motivo de se sentir satisfeito. E ele chegou na conclusão que não era isso. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. E o que é a graça de Deus é a satisfação. Não é você ter muito ou ter pouco, mas é você ser satisfeito com as coisas que você tem. Porque aquele que não se satisfaz é como alguém que come e a fome nunca passa. E as riquezas, ela tem uma armadilha que às vezes a gente não consegue entender. Vamos imaginar que eu te dou um carro. Então você tem o carro, você tem a carteira de habilitação, você tem o combustível. O carro, ele está funcionando, ele é 0 km, mas eu não te dou a chave. Esse carro, ele vai servir para quê? E a nossa vida sem Deus é exatamente esse carro. Quanto mais riqueza você busca, você vive trocando o modelo, acreditando que o problema é o modelo, porque você não entende que o problema é que você não tem a chave que liga esse carro. Então essa nossa vida sem Deus, ela é como esse carro sem chave. Deus é o único que pode dar partida. E independente se o carro for caro ou barato, a hora que você virar a chave, esse carro ele vai andar. Ele vai te levar, ele vai te conduzir. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica acreditando que o problema é o modelo do carro, é o tipo do carro. E o carro pode ser qualquer coisa na nossa vida que a gente coloca a nossa esperança, achando que se aquilo mudar, o meu coração ele vai mudar. Quem tem ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer. Então, quando eu fico com a ganância, ou quando eu fico com a ambição, e eu fico pensando naquelas coisas o tempo inteiro, como seria bom se eu fosse rico eu ia viajar, se eu fosse rico eu ia ter isso, se eu fosse rico eu ia ter aquilo, e a gente fica gastando tempo, pensando em coisas que nós não temos. Nós falamos um pouquinho disso ontem, que a graça é a gente poder viver o presente e estar satisfeito com ele, sem ficar pensando no futuro ou no passado, fazendo as coisas do jeito certo no agora. Então aqui já ficou mais outra coisa claro. Ontem nós aprendemos que se você sente medo de algo, é exatamente aquilo que vai acontecer. E se você tem ambição de alguma coisa, querendo que a tua vida dependa disso, a tua riqueza dependa disso, você nunca terá tudo o que quer. Então você vai viver a vida inteira perseguindo um sonho, achando que a tua vida depende daquilo. E aquilo nunca vai acontecer. Isso é palavra de Deus. Você pode acreditar no que Deus está dizendo, você pode acreditar no que você acha, você pode acreditar em Salomão. Se você for lá em Israel, você vai ver o templo que ele construiu. Se você às vezes tem dificuldade de achar que a Bíblia é um livro que fala sobre pessoas que existiram, porque quando a gente não tem fé, a gente não acredita em milagre. E ele conclui: isso também é ilusão. Outras traduções: isto também é vaidade. Então Salomão ele vai concluindo que diversas coisas da vida que nós passamos são ilusões. E lá no último livro que ele escreve, ele vai concluir que a única coisa que não é ilusão é Deus. E a única coisa que nós achamos que é ilusão é Deus. Veja como nós desvirtuamos todas as coisas que existem nessa vida. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste.
Olha como ele associou um sentimento de tristeza a coisas que nós não podemos ter, a coisas que não podem nos satisfazer. Você tem se sentido triste? Tem se sentido sozinho? Abandonado? Tua vida já não tem mais razão, já não tem mais princípio? Sabe qual é o problema? É que você acreditou que se você tivesse um carro, você não precisaria da chave. Que você poderia ter uma vida, mas nunca ia precisar de Deus. Então, às vezes, a gente quer colocar Deus sobre todas as coisas, mas na hora de obedecer, a gente não quer obedecer a Deus. A gente quer obedecer os nossos próprios interesses. Então, Salomão, ele concluiu que existiam pessoas que estavam tristes, porque alguma coisa estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Você tem sofrido pelas coisas que você faz? É sinal que não foi o que Deus planejou para você. Porque quando Deus planeja as coisas para nós, não existe sofrimento. Eu posso tirar algo de mim e dar para outra pessoa. Acreditar que eu estou ganhando menos hoje do que eu ganhava no passado. E menos com menos eu sou mais satisfeito. Então a vida não é sobre quanto você ganha. É quanto você consegue guardar sem sofrer. Então tem pessoas que elas ficam ali economizando, só juntando dinheiro. Então qual é a satisfação dela? É olhar na conta e falar, nossa, olha quanto eu tenho de dinheiro. Só que isso fica na cabeça dela o tempo inteiro como se fosse uma luta. Ela não está guardando, ela não está economizando porque ela sente que é isso que ela tem que fazer. Mas isso consome a vida dela. Então ela passa em alguma coisa e tudo é tentação. É que nem uma pessoa que ela não tem Deus e ela quer parar de beber, ou ela quer parar de usar droga, ou ela quer parar de fumar. O tempo todo tudo é tentação. O tempo todo, se ela estiver num lugar, aquilo já dá vontade. Se ela beber uma coisa, ela quer cheirar outra. Se ela beber uma coisa, ela quer fumar outra. Se ele ouvir um tipo de música, aquilo já promove. Enquanto Deus ele nos dá o controle da nossa vida, Ele blinda o nosso coração e os nossos sentimentos. Enquanto a gente vive fazendo as coisas da forma errada, aquilo se torna um peso dentro de nós. Se eu estou fazendo errado é porque eu não estou fazendo junto do Senhor. Porque tudo que Deus faz conosco é bom. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Então ele passou a vida inteira economizando e sofrendo por guardar. Passou a vida inteira acreditando que aquela herança, ou que aquela poupança, ou que aquele dinheiro da aposentadoria ia trazer uma vida segura. E aí a pessoa descobre que alguém catou aquele dinheiro e foi lá no Tigrinho multiplicar. Que ela apostou lá na Bet e foi fazer dar certo. Não adianta você querer achar que Deus ele vai fazer você abençoar desse jeito. Se você tem coragem de pegar 10, 20, 30 reais e colocar sobre a sorte, alguns podem ter ganhado? Pode, porque o diabo é desses. O diabo ele coloca meia dúzia de palhaço dele ali e fala que tá tudo bem. Só que olha o estilo de vida, olha a forma que essas pessoas vivem, olha os nossos influenciadores, vendendo golpe, vendendo curso, mas qual é o problema? Cara, o problema é nenhum, porque se ele tivesse o que ele tem, ele não ia estar vendendo curso. Se você fosse bilionário, você estaria vendendo curso? Eu não estaria. Eu não estaria fazendo nada dessas coisas, não colocaria nem a minha cara dentro de um Instagram para as pessoas ficarem me vendo. Se eu tivesse condições reais de poder expor a minha imagem de uma forma que eu me sentisse bem, porque se eu fizer algo que eu não me sinto bem, eu estou contrariando aquilo que Deus disse que é o meu propósito. Então, conforme Deus ele vem colocando certezas, eu vou fazendo. Porque se for para mudar a minha vida, para sentir mal, eu não quero. Ninguém vai levar nada daqui. Se eu ser conhecido ou não ser, tanto faz. Eu tenho que pregar para quem Jesus disse que eu tenho que pregar, e não para a vaidade do meu coração. E assim precisa ser a nossa vida, dentro das nossas próprias condições. Aonde Jesus nos colocou é o melhor lugar que nós devemos estar, e é nesse lugar. Então, assim como ele chegou em Abraão e disse, olha, saia daqui, saia da casa dos seus pais, vai para outro lugar. Para alguns ele vai dizer, fica aqui que aqui é o teu lugar. Só que chegou na hora de arrumar uma esposa para o filho dele, aonde ele foi procurar? No meio dos parentes dele. Então a gente tem que entender que Deus ele tem o jeito dele. Ele tem a hora dele, ele tem o momento dele. E essa vida não é sobre nós, mas é sobre
Deus. Então algumas pessoas elas vão perder tudo. Elas sofreram para juntar e no final vai perder tudo por causa de um mau negócio. Ou porque essas pessoas elas foram enganadas. E olha, como é que o diabo tirou tudo dela? Ela achou que nesse negócio ela teria mais ainda do que ela tem. E aí o diabo foi lá e tirou tudo. Você achou que no próximo relacionamento você teria muito mais do que você tem agora. E o diabo foi lá e tirou tudo. Você achava que no próximo emprego você teria tudo mais. E ele foi lá e tirou tudo. E é sempre assim. É quando eu não encontro satisfação nas coisas que Deus me deu e acho que o mais me traria. Ou eu aprendo a crescer sendo fiel a Deus no pouco, porque aí Ele vai me confiar mais, ou eu continuo desprezando as pessoas achando que eu não preciso delas. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Qual é o resultado da nossa vida? Nada. O que eu vou levar dessa vida? Nada. Você tem sofrido por coisas que você não pode levar. É o carro sem chave. Nada. Nada. Ah, então não vou mais trabalhar. Então você vai fazer tudo o que você faz. Só que você vai fazer na medida que Deus coloca dentro do teu coração. O sim de Deus é a luz que te guia. Passou disso, você vai continuar fazendo uma faculdade, 2 faculdades. Vai achar que o curso é esse, que o problema é aquele, que o trabalho é isso. Todas as vezes que nós estamos insatisfeitos, tendo as coisas que nós já temos, achando que eu preciso de algo novo, por que uma pessoa ela consegue acumular tantas bolsas e tantos sapatos e tantas roupas e a maior parte do guarda-roupa ela nunca usa? Não é a etiqueta, não é a marca. Tem um amigo meu que ele olhou pra mim e ele falou, cara, deve ser barato ser você porque você é muito Hering. Porque eu sou simples? Porque eu não ligo se tem uma etiqueta? Quer dizer que eu não gosto de coisas boas? Eu gosto, mas eu não vivo e nem morro por isso. Se eu ganhar de presente, eu uso. Mas se eu tiver que eu ir lá comprar algo que é muito caro, eu não compro. Não compro porque eu acho que não vale a pena. Eu prefiro entrar num site que me venda 10 camisetas do que comprar uma muito cara. Eu prefiro ter 10. Tá bom, é o meu jeito. E eu aprendi com Jesus desse jeito. Você pode ser do seu jeito. Se você acha que você precisa, a questão é, tá te trazendo felicidade? Se você não tivesse os recursos que você tem hoje, você sentiria vergonha de ser muito Hering? E eu não tô menosprezando a marca não, tá? Tô valorizando. Porque pra mim não é o rótulo da camiseta. Você tendo o que vestir, você tendo o que comer, como Paulo disse a Timóteo, sinta-se satisfeito. Sinta-se satisfeito. E eu tenho que estar satisfeito. Se eu usar um tênis, que seja a marca que for, eu tenho que estar satisfeito. E aqui nós não estamos dizendo, olha, então você precisa andar que nem um farroupilho. Não. Você tem que colocar aquilo que você sente que você compra e não te incomoda. Desde que você compre algo, não se importando com a opinião dos outros, com o elogio dos outros, se você vai passar e as pessoas vão notar a marca, você pode usar qualquer roupa. O problema é quando a opinião do outro, o olhar do outro, o interesse do outro tem fundamento na tua vida. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para viver aquilo que Deus quer. Nem sempre as pessoas elas vão entender o nosso chamado. Às vezes lá no começo, quando nós recebemos uma promessa de Deus, não somos ninguém. Ninguém vai acreditar em nada que nós falarmos, por mais que nós conversamos com pessoas. Essas pessoas elas vão olhar sempre para nós pensando o que esse cara pode me oferecer. Mal sabia ele que nós, enquanto estamos com o Senhor, nós estamos dando as coisas para as pessoas. Porque a prosperidade, você pode pegar um coach, você pode pegar um empréstimo, você pode ser traficante, você pode ser bandido, você encontra. Mas a prosperidade espiritual, a riqueza espiritual, isso daí não se compra. A chave do carro, através do mundo você nunca vai conseguir essa chave. Se a gente continuar em Eclesiastes 5, versículo 16, 17, 19 e 20... A palavra do Senhor, ela diz assim: isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos.
Trabalhamos tanto tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Se Deus der a você riquezas e prosperidades, e a deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isto é um presente de Deus, e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Então, Salomão, ele continua dizendo, e para mim é um tanto curioso como ele expressa 2 vezes a palavra tristeza. Isto também é muito triste, porque eu tenho certeza que ele acreditou que por ser muito rico, por ter feito o templo de Deus, por ter 700 esposas, por ter participado de todas as festas, de todas as orgias, de ser alguém muito conhecido, muito famoso, por ter muitas ovelhas, muitos gados, muitas terras, por ter as pessoas trabalhando para ele, muitos escravos. Ele não sentiu felicidade, ele sentiu momentos de distração, momentos ao qual ele bebia, ao qual ele transava, ao qual ele fazia as coisas. Você desculpa se transar, eu não sei se ele copulava. Melhorou a palavra para você? Melhorou a palavra? Então tá. Salomão, ele estava copulando com mulheres e não encontrou satisfação. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida hoje com insatisfação, acreditando que é algo que está longe de nós que vai trazer. E aí? Tá sentindo triste? Salomão também sentiu. E Salomão tinha tudo que você queria e mais. E tinha sabedoria. Só que a chave, Deus. Como que eu uso essa chave? Com temor, com obediência. Como que essa chave vem parar na minha mão? Com arrependimento. Então eu começo a me arrepender, essa chave começa a andar. Se eu viro essa chave, como que eu viro a chave do carro? Você tem ideia disso? Como que a gente vira a chave? Se convertendo. Se converter é o quê? Começar a obedecer a Deus. Então esse carro ele vai ligar, não é para ir onde você quer, mas é para ir onde Deus quer. Porque o carro serve para isso, a satisfação serve para isso, os bons sentimentos servem para isso, para nos conduzir aonde for a vontade de Deus. Então não adianta você ter o carro, porque você nunca vai andar nesse carro. Você nunca vai fazer nada com esse carro. Você nunca vai estar satisfeito com esse carro. E você não vai levar esse carro. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. E ele ficava pensando nisso, porque olha como ele repete a mesma analogia de novo. Abaixo ele fala a mesma coisa. Pessoas que repetem as mesmas palavras é porque elas não aceitaram. Tem gente que você encontrar, ele vai estar sempre contando a mesma história, repetida vezes, colocando a culpa nas pessoas de forma repetida, porque aquilo vive na cabeça dela o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai ficar contando a mesma história. E Salomão não conseguia aceitar. E quando nós não aceitamos, nós nos sentimos tristes. O que é a depressão? É a negação total da vida. Eu já não encontro mais razão em nada, eu já não consigo acreditar mais em nada, eu já não consigo me iludir mais com nada. A ausência total de viver. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que você ganha com o teu trabalho por trabalhar tanto? Por tentar pegar o vento? Por tentar pegar algo que você não pode ver? Ele está fazendo uma pergunta para nós. O que é que ganhamos? E ele chegou numa conclusão. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Será que Salomão, tendo tudo que ele tem... Bom, cara que está escrito na Bíblia, já começamos por aí. Nós vamos olhar a história do pai dele, vem de uma linhagem de pessoas que serviram ao Senhor. Será que ele é uma pessoa que deveria estar descrevendo esses tipos de sentimentos? O que ganhamos é passar a vida na escuridão? Poxa, Salomão, que construiu o templo de Deus, que viveu coisas que nós não vivemos, ele está dizendo para nós que ele sentia uma vida na escuridão e na tristeza. Você acha que ele está falando de quem? Das outras pessoas? Ele está falando dele aqui.
Você está se sentindo na escuridão? Está se sentindo perdido? Está preocupado? E olha o final, doente e amargurado. Será que se você tivesse o dinheiro que você acha que você precisa, se você não tivesse as contas que você tem para pagar e tudo, que tudo na tua vida tivesse mudado, você acha que você não ia precisar de Jesus? Você acha que eu acordo todos os dias às 4 da manhã, e não porque eu coloco um despertador, eu acordo sozinho, independente se é ano novo, se é dia disso ou dia daquilo, independente, eu acordo antes, porque eu preciso da chave para mim passar esse dia. E essa chave vai me levar onde eu quero? Não, onde Deus quer. Porque eu não quero mais me sentir na escuridão, eu quero seguir aonde a luz está. Eu não quero mais a tristeza. Para mim, dos 15 aos 27 anos já foi o suficiente de tristeza. Eu não quero mais ficar me preocupando se vai acontecer ou se não vai, se é ou se não é, se aceita ou se não aceita, se faz ou se não faz, se tem ou se não tem. Eu não quero. Se eu tô indo aonde Deus tá me mandando, é porque Ele vai me prover. Se eu tô gastando e fazendo da forma que Deus me ensina, Ele vai me abençoar. Então essa é a questão, se você faz as coisas com a paz de Cristo, não importa o que você esteja fazendo, é assim que nós temos que fazer. Vai ficar doente e amargurado. E aí, valeu a pena gastar toda a tua vida trabalhando, buscando riquezas, buscando vento, buscando ilusões, buscando os seus próprios interesses? Valeu a pena? Se Deus der a você riqueza e prosperidade, então quem dá riqueza e prosperidade? Deus. Só que tem um detalhe, o diabo pode dar riqueza e prosperidade? Pode. Mas tem uma coisa que Deus dá, que é a graça. E o que é a graça? E deixar que as aproveite. Então eu vou poder usar essas coisas sem que essas coisas dominem a minha vida. É você poder ter o mundo inteiro, mas ao invés de querer o mundo, você abre mão do mundo para estar ao lado de Jesus. Você pode viver, esse é o ponto. Aqui nós não estamos falando que a riqueza é um problema. Aqui nós estamos dizendo que a pobreza espiritual é um problema. É você crer que apenas as coisas desse mundo são suficientes para te trazer algum tipo de satisfação que você possa aproveitar. Então, se Deus ele deixar que eu prospere na minha vida, e Ele deixar que eu aproveite as coisas que eu tenho, olha o que fala, isto é um presente de Deus, e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. E aqui parece que fica claro uma coisa, Salomão não recebeu esse presente de Deus, porque ele não entendeu o que ele estava dizendo. Quando nós nos tornamos aquilo que Deus sonha para nós, a nossa vida se torna uma bênção. E as relações precisavam ser entre pessoas abençoadas por Deus, senão acaba se tornando maldição. A gente olha a história de Jezabel se tornou uma maldição em alguém que já era rei, era da linhagem, era parte de um povo prometido. Tem até o espírito, eu acho a coisa mais engraçada, quando eles começam a inventar coisa que não tem na Bíblia. E aí você vai ver as pregações e as coisas, e eles põem, não, que tem o espírito de Jezebel. Tem o demônio, meu amor, não tem mais nada. É uma legião de diabo e só. Você chama do nome que você quiser. Eu prefiro chamar o nome de Deus, ao invés de Jesus, ao invés de ficar gastando tempo nessas loucuras. Então, através da história do nosso querido Salomão, o homem das 700 mulheres e 300 concubinas, o homem que fez o altar de Deus, mas também fez a adoração de diversos ídolos para satisfazer as mulheres. Aquele que fez o que Deus pediu para ele não fazer, que era casar com pessoas de outros povos que acreditavam em outras coisas. Alguém que na sua velhice entendeu que a riqueza não era o suficiente. Que entendeu que ele vivia na escuridão, que ele vivia preocupado, que ele vivia amargurado, que ele vivia doente. Então olha como a doença, ela somatiza na nossa vida pela ausência de Deus, pela falta de satisfação, porque não é fácil você acordar todos os dias e ter que ficar buscando alguma coisa, sendo que tudo que nós precisamos nós já temos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria,
As coisas só vão fazer sentido quando você começar a ler a palavra de Deus. Você pode estar ouvindo o devocional, já é um bom ponto de apoio, porque eu já coloco diversas ideias dentro da sua cabeça. Mas nada vai substituir a palavra, nada vai substituir a presença do Espírito Santo, nada vai substituir a confissão, nada vai substituir a conversão, a mudança de hábito. Nada vai tirar esses sentimentos de dentro de você a não ser a presença do Espírito Santo. E aonde você coloca o teu coração, lá também está o teu tesouro. E o nosso coração tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar em Jesus. Lembra sempre do carro quando você se sentir insatisfeito. Não é ter o carro, é sobre ter a chave do carro. E a chave é Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação. Que Deus é o Senhor. Um bom dia.